Vamos lá, pessoal. Vamos trazer um tema hoje que primeiro eu queria trazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que as pessoas estão tendo menos filhos? Eu acho que essa resposta é meio fácil de falar, mas a gente trouxe alguns dados e a gente trouxe alguns motivos principais por que isso está acontecendo. E esse vídeo eu acho que é mais para trazer um alerta. Se você conhece algumas pessoas aí, o que pode ser feito também. Então, se você ficar até o final, a gente vai falar o que pode ser feito para minimizar ou mimetizar esse tipo de risco, tá bom? Pessoal, queria pedir para vocês se inscreverem no canal. Ativa aí, a gente vê que quase 90% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos no canal. Então, se você puder se inscrever, ajuda demais a gente aqui. Então vamos lá. Segundo alguns dados. Ah, e outra coisa, eu anotei algumas coisas aqui no celular, então eu vou olhar alguns dados principais aqui para não falar a coisa errada, mas trouxe alguns dados para vocês que eu acho que vai ser super legal. Olha que interessante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a ONU, né? A ONU, ela. A ONU não, a WHO, né, que é a Organização Mundial de Saúde, ela traz alguns dados para a gente de que, olha só, em 1950, no pós-guerra ali, né, 8 anos pós-guerra, as pessoas tinham em média 5 filhos e hoje a gente tem 2,3 médias de filho por pessoas. Então, sim, as pessoas estão tendo menos filhos. Alguns países isso está abaixo de 2,1 e alguns países, a gente pode até nomear a Suécia, alguns países nórdicos, o crescimento vegetativo é negativo, pessoal. O que é o crescimento vegetativo? Eu queria mostrar primeiro esse dado aqui para vocês. É a diferença entre pessoas que nascem e as pessoas que morrem. Então, existem algumas curvas de natalidade na população e ela basicamente tem 4 partes essa curva. Então, a primeira parte da curva, nasce bastante gente, né? A natalidade é alta, só que morre muita gente também. Então, a diferença entre o que nasce e o que morre é o crescimento vegetativo. Normalmente, o crescimento vegetativo é positivo. A segunda parte da curva, assim, ainda começa a cair a mortalidade, mas ainda nasce muita gente. Esse é o exponencial, né? Crescimento vegetativo muito alto. A terceira fase da curva cai a natalidade, ou seja, as pessoas nascem menos e a mortalidade ainda está baixa, o crescimento vegetativo fica menor. E a quarta parte da curva é quando o nascimento é abaixo da mortalidade, é o que a gente chama de crescimento vegetativo negativo, ou seja, a população está diminuindo, tá bom? Isso é basicamente totalmente relacionado à evolução de uma cidade, à evolução de um país, do ponto de vista educacional. A educação é principalmente a maior informação e a melhor forma ali de mudar essa curva de natalidade, de mortalidade, tá bom? Só que quando essa curva inverte, né, quando o crescimento vegetativo fica negativo, a gente fica muito preocupado. A gente de fato fica preocupado. Então, vamos lá para trazer alguns dados para vocês mais reais aqui. A idade materna, o primeiro motivo, as pessoas estão sim engravidando mais tarde. O primeiro problema disso é que o pico da fertilidade nas mulheres ele é entre 20 anos, 23, 25 anos de idade. E as mulheres estão tendo filhos mais tarde. Então, o primeiro motivo é a maternidade tardia. As pessoas estão, de fato, engravidando mais tarde. E aí eu trouxe aqui, ó, 2 trabalhos, um da ACOG, o American College, mostrando que as pessoas estão engravidando mais tarde, é mais ou menos o que a gente sabe, né? Por causa de uma carreira, as pessoas terminam, né, a faculdade, terminam pós-graduação, e aí a sociedade mostra que ela precisa vencer uma série de coisas para depois ter filho. E aí o mercado de trabalho é muito competitivo, cada vez mais competitivo, o que demanda um tempo prolongado para se capacitar, e as pessoas estão realmente engravidando mais para cima. E olha que interessante, pessoal, um trabalho da Nature de 2024 mostrou, então a Nature, não sei se vocês conhecem, é a principal revista científica que a gente tem de alguns dados, mostrou que a taxa de concepção nessas mulheres de 35 anos para frente cai quase 70%, 80%. Então, as pessoas que deixam para engravidar mais tarde têm menores sucessos, sim, de tratamento, tanto de gravidez espontânea e de tratamento de reprodução humana. A gente sempre fala isso, né? Os tratamentos de reprodução humana, eles não corrigem totalmente alguns problemas. As pessoas acham que assim, tudo bem, eu tenho 35, eu tenho 37, eu tenho 39, eu vou fazer tratamento lá na frente mesmo e vai dar tudo certo. Pessoal, não é sempre assim, né? Não são todas as coisas que a gente consegue resolver. Graças a Deus a gente faz muita coisa em FIV que realmente faz essas pacientes se engravidarem mais tarde, mas não é o principal, não é a única correção. Então, 3 coisas principais, pessoal.
Reserva ovariana, medir a reserva ovariana é super importante ao longo do tempo e ver se você pode sim com segurança engravidar mais tarde. Deixar para engravidar ou não engravidar muito tarde, né? Que redução do tempo e a idade, sim, ela diminui a qualidade de óvulos, pessoal. Então, o que que acontece? Por que que a gente trouxe esse vídeo? Porque as pessoas estão engravidando menos e estão engravidando mais tarde. O que que isso pode acarretar? Diminuição de reserva ovariana, perda da qualidade dos óvulos, é normal que as pessoas percam óvulos, e o aumento de risco de aneuploidias. Então esse tripé que a gente chama de tripé do potencial problema é diminuir a reserva ovariana com o tempo, a qualidade dos óvulos diminui também e as aneuploidias aumentam, ou seja, os problemas genéticos aumentam, faz com que os pacientes tenham mais risco de abortamento. Então esse é um problema que também pode acontecer. Beleza? Então, pessoal, o que a gente trouxe de final aqui para vocês? Qual é o que fazer? E a palavra é planejamento. Pessoal, se planejar não é uma pressão nas mulheres, mas o principal é planejamento. Se você vai engravidar mais tarde, acompanhe a sua saúde, faça seus exames. Se realmente você teve algum problema pessoal e vai engravidar muito tarde, congele seus óvulos. Isso é muito importante para você conseguir engravidar lá na frente ou planejar seu filho. Muitas vezes você vai querer ter o segundo filho, as pessoas não conseguem ter o segundo filho, principalmente porque o segundo filho você tá realmente com mais idade, né? Os homens envelhecem também, pessoal. Então, imputa e pensa um pouco nessa idade materna avançada, idade paterna avançada, e como isso pode contribuir para você não conseguir constituir sua família. Beleza? Pessoal, essa é a conclusão, acho que eu não esqueci de nada. Ter filho mais para frente é realmente uma escolha, mas se programe, e aí vai dar tudo certo para vocês. Beleza? Pessoal, se você gostou do conteúdo, anota aqui, faz um comentário pra gente, fala um pouquinho, fala, pessoal, já tô com 35 anos, e se você teve filho depois dos 35 anos, coloca aqui, 35 anos ou mais, eu venci, porque realmente a gente vê bastante gente tendo filho depois dessa idade. E se inscreve no canal, pessoal, isso ajuda demais o canal. Um abraço, vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!